Eu estarei lendo em várias versões para que a gente aumente o nosso nível de entendimento. Diz assim, verso 4: que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras e proclame seu poder. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Uma geração louvará a outra geração, anunciará os teus poderosos feitos. Uma geração a outra fará louvor de tuas obras, proclamando teus maravilhosos feitos. Amém? Então esse texto ele vai dizer que Deus é um Deus de... a gente chama de um Deus de gerações, né? Ele diz que uma geração declarará, proclamará, preparará, anunciará os feitos de Deus para a próxima geração. Tá? Então o tema do que eu preparei para a gente compartilhar hoje é avivamento geracional. Nós como comunidade estamos estudando o tema de avivamento e semana passada nós fizemos uma pergunta. E a pergunta é assim: Deus quer derramar um vinho novo. Amém? Tá? Mas ele diz que não derrama vinho novo em odre velho. Então nós estamos fazendo uma pergunta: qual é o odre que ele quer preparar? Então hoje é um pouquinho sobre isso, tá? A preparação do odre para o avivamento, ou derramar do Espírito, ou a visitação de Deus, ou talvez o que nós estamos crendo é o último derramar do Espírito que prepara a volta de Jesus, ok? Também poderíamos dizer o seguinte: a geração que antecede a vinda do Senhor, tá? Então nós queremos falar um pouquinho disso, amém? Tá? Então, eu gosto de uma frase que me ajuda a entender bastante isso. Eu gosto de falar assim, ó: Deus é uma família, amém? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também poderíamos dizer que Deus, além de ser uma família, Deus ele tem uma família. Então eu costumo dizer que família é o melhor lugar para conhecer Deus. Graças a Deus não é o único, amém? Quantos aqui conheceram Deus não no contexto familiar, né? Vários outros ambientes, né? Tem pessoas que estão conhecendo a Deus de várias outras maneiras. Mas com toda certeza, a família é o melhor lugar para conhecer a Deus. Nós vamos ver também que a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, sempre está revelando a si mesmo através da família. Em Gênesis, como que começa todo o enredo de Deus nas Escrituras? Em Gênesis nós temos Deus primeiro criando o homem, e Deus olhou para o homem e viu que o homem estava só, e fez a ele uma esposa, né? Então nós temos o início de tudo com uma família. E como que termina as Escrituras em Apocalipse? Também termina com um casamento, e nós vamos ver Apocalipse capítulo 21, e Deus estará para sempre com seus filhos. Então nós vamos ver, né, que Deus começa com família, termina com família. A pergunta é: o que tem no meio? Entre Gênesis e Apocalipse, Deus sempre tentando restaurar a família, e Deus sempre se revelando através de um contexto de família. Por exemplo, nós vemos isso em Adão e Eva, depois nós vemos isso com Noé e sua família, depois nós vemos isso Abraão e sua família, depois nós vemos Moisés e sua família, e depois nós vemos a família de Jacó, chamaram também das 12 tribos de Israel, mas eram 12 filhos de Jacó, 12 famílias, tá? E aí nós temos uma grande promessa de Deus para o descendente que viria. E qual que é a promessa? Em ti, Abraão, eu abençoarei todas as igrejas da terra. Amém? Não. Qual é a promessa de restauração para Abraão? Em ti, ou na tua descendência,
E aí descendência, ele está falando de geração, ele está falando, né, da semente. E nós sabemos que ele está falando de Jesus. Ele está falando, em ti, Abraão, serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Tá? Por exemplo, como que nós conhecemos o Pai? Como que nós conhecemos o Pai? Olhando para as Escrituras, olhando para a Bíblia, através do Filho. Percebe? Família. Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Mas quem tem aqui não é filho, levanta a mão. Não é filho. Percebe que não tem como? Porque quando você nasce num contexto de família. E até aqueles que não tiveram o privilégio de experimentar a família por algum motivo, a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e Ele prepara a vontade dele de pegar aquele solitário e incluir ele numa família. Então, estou sendo repetitivo para você perceber a importância da família no plano de Deus. E quando nós encontramos a Deus, como que Jesus define para nós Deus? Pai. Tá? E não só isso, que já seria maravilhoso. Ele diz que nós, agora que estamos reconciliados por Cristo, nós nos achegamos e nós fazemos parte do quê? Da família de Deus. Tá? Só para você perceber o quanto isso é importante. A pergunta que eu queria fazer para nós é: o que acontece no meio? O que acontece entre Gênesis e Apocalipse? Então o que acontece é que Deus está e vem restaurando este propósito no coração do homem, restaurando o homem no contexto de família. Sempre. Sempre vai ser dessa maneira. Uma família, então, nos propósitos de Deus, é uma das maiores bênçãos de Deus e um dos maiores testemunhos de Deus na terra. Presta atenção no que eu estou falando. Então, uma família, mesma família que não está vivendo o cristianismo, ok? Mesma família que não está vivendo o cristianismo. Uma família é, por si só, um dos maiores testemunhos de Deus na terra. Não é um testemunho salvífico, ok? Mas é um dos maiores testemunhos de que existe um Deus, tá? Porque você conhece todas as estratégias e todos os intentos e todos os processos de Satanás em tentar destruir a família. Você está vendo na TV isso todos os dias. Agora, uma família já é um testemunho. Agora, uma família nos propósitos de Deus. Uma família nos propósitos de Deus é, sim, com toda certeza, uma das maiores bênçãos de Deus para a humanidade. E um dos maiores testemunhos do Cristo vivo. Com toda certeza. Amém? Abra comigo Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Nesse propósito de Deus de restaurar a família, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que acontece quando uma família ou um pai e uma mãe, de alguma maneira, não cumpre o propósito que Deus colocou para eles. Tá? O que acontece quando uma família não consegue cumprir os propósitos de Deus? E o propósito de Deus nós vamos ver aqui que é muito simples. Tá? Às vezes a gente pensa em algo muito grandioso, né? Muito místico, né? Sobre o que Deus quer fazer na terra. E se você aprender o que Ele quer fazer em contexto de família, vamos ver Deuteronômio capítulo 6, verso 1. O que Deus pediu para os seres humanos e de maneira especial para as famílias que Ele levantou na terra? Presta atenção aqui. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Só para contextualizar você no que significa esse texto.
Deus, você lembra disso, que ele usa Moisés para tirar o povo dele do Egito, lembra disso? Amém? Então Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, para levar para uma terra que manda leite e mel. Era também uma mensagem, né, do evangelho escondida, sobre entrar no lugar do descanso, ou entrar, né, aonde Deus tem para nós, que seria chamado também de Canaã. Quando esse povo, ele ouve que Deus tinha para eles, Deus fala o seguinte: a única coisa que vocês precisam para entrar onde eu prometi é uma coisa só: confia em mim. Só isso. Você não precisa fazer mais nada, só confiar em mim. O que aconteceu? Não aconteceu. O povo não confiou, e a Escritura diz que eles andaram em círculo durante, lembra? Quanto tempo? E morreram praticamente todos. Só não morreu praticamente, né, Moisés, Josué e Caleb. Mas Deus falou que nem Moisés iria entrar. E ele escolheu um homem para ser o seu substituto, que levaria o povo para entrar na terra que Deus tinha prometido. Como é o nome dele? Josué. Parabéns. E antes de Josué, junto com o povo de Deus, entrar na terra que Deus tinha, Deus, ele faz a releitura da lei, releitura dos mandamentos, dizendo mais ou menos assim, presta atenção que eu vou falar agora. Para vocês, presta atenção, conseguirem viver o que eu quero, e o que eu quero é simples. O que eu quero? Eu quero que vocês sejam o meu povo. E eu quero ser para vocês, o quê? O seu Deus. E eu quero que nós sejamos uma nação sacerdotal. Eu quero andar no meio de vocês. E quando vocês chegarem na terra prometida, será uma bênção, não é verdade? Vocês só precisam fazer uma coisa. Tá? E é isso que nós vamos ler. Tá? Consegue entender? Então, a condição para vocês serem abençoados na terra que eu, Deus, vou dar, vocês vão ter que fazer nada. Quem que prometeu ia dar? Deus. Tá bom? Vamos ler aqui, para você perceber como não é difícil. Deuteronômio capítulo 6, verso 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, entregou para vos ensinar. Não deixe de cumpri-lo na terra que em breve vocês possuirão. Presta atenção. Vocês, seus filhos e netos. O que é? Vocês, seus filhos e netos. O que é? Uma família. Presta atenção. Deus falou assim, ó, vocês são uma família. Presta atenção no mandamento que for dar para a família. Tá? Vocês, seus filhos e seus netos farão uma coisa só. Temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem. O que eles tinham que fazer? Temer ao Senhor. E ele vai explicar o que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é obedecer os seus mandamentos. Então vocês desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção. Agora eu vou falar a mesma coisa para vocês. Ouça com atenção. E agora vai vir um monte de mandamento difícil da gente cumprir. Bem difícil de decorar. Olha lá. Ouça com atenção. Então, ele vai dizer. Verso 4. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o que você tem que fazer? O que é obedecer os mandamentos, irmão? Verso 5. Ame o Senhor. Como? De todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Guarde esse mandamento. Aonde? No seu coração. E aí, o que os pais tinham que fazer? Verso 7. Muito difícil. Eles tinham que fazer muita coisa difícil. O que eles tinham que fazer? Repita com frequência a seus filhos. Quando? Quando que os pais tinham que... Lembre qual era o objetivo. O objetivo dos mandamentos é temer o Senhor.
quer ter uma visão correta de Deus. Como que eu ensinaria os meus filhos a temer o Senhor? Como? Uma coisa simples, verso 5. Ensine os seus filhos a amar a Deus. É difícil o mandamento, não? Quantos mandamentos Deus mandou os pais fazerem? Um só, irmão. O pai só tinha que fazer uma coisa. Apenas uma coisa. Veja, eu tirei vocês do Egito. Eu vou dar uma terra que manda leite e mel. Eu vou abençoar vocês. Vocês só têm que fazer uma coisa: me amar e ensinar os seus filhos a me amar. Como que os pais deveriam fazer isso? Olha lá. Converse com eles. Converse a respeito desses mandamentos quando estiver em sua casa. E quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. É muito difícil fazer isso, não? A única coisa que vocês têm que fazer, pais, para que vocês erguem tudo que eu prometi, é vocês mesmos obedeçam o que eu acabei de mandar e ensine os seus filhos. Como que vocês vão ensinar? Repita comigo. No dia a dia. Fala assim, no dia a dia. É andando, indo para a escola com ele, é comendo com ele na mesa, é lavando louça com ele, é lavando o carro. Ok? Bem simples. Você só tem que ensinar uma coisa para o teu filho. Ame a Deus. Como? Como que tem que amar? De todo o coração. Com todo o entendimento e com todas as forças. Agora avança para o verso 20. Um dia os pais vão morrer, sim ou não? E um dia os avós vão morrer, sim ou não? Então vai chegar uma hora que um dos filhos vai fazer uma pergunta quando vocês estiverem lá. Quando estiverem lá na terra, comendo do bem e do bom, e perguntar por que nós temos que obedecer isso? A pergunta é, verso 20. No futuro, seus filhos lhe perguntarão, o que significa esses mandamentos, decretos, estatutos que o Senhor nosso Deus nos deu? Verso 21. Então vocês lhe dirão, o quê? Éramos escravos no faraó, no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão forte. Como que é o nome disso no Novo Testamento? Evangelho. Tá? Então vamos lá. O que vai acontecer? No coração dos filhos, a ausência do Evangelho, presta atenção, a próxima geração que tiver a ausência do Evangelho vai produzir um feito. E com a presença do Evangelho vai produzir outro feito. Lembra que os pais tinham uma coisa só para fazer. Uma coisa. Agora avança comigo para Josué capítulo 24. Vocês percebem que eu estou falando um pouquinho mais rápido que o normal, irmãos. Porque a gente quer terminar um pouco mais cedo hoje, tá? Josué capítulo 24, verso 15. Presta atenção. Então Josué, Moisés, ele ensina o que o povo precisa fazer. E o Senhor, de uma maneira que a gente não entende, leva Moisés para ele. E Josué então pega o povo e leva, ok? Atravessa lá o Jordão, que você conhece, leva para a terra. Josué vence praticamente todos os inimigos que tinha. E fala o seguinte para as pessoas. Presta atenção aqui, ó. Mais uma vez. Josué leva todo o povo para a terra que Deus prometeu. Você, pai e mãe, chega nessa terra e vê realmente que tudo que Deus prometeu está ali, ó, diante de você. Aí Josué falou uma coisa. Presta atenção aqui, ó. Verso 15. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora quem quereis servir. Se as divindades a quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os seus deuses, os amorreus, cuja terra agora habitais. Agora, o que Josué fala? Talvez você já ouviu falar desse texto, mas não entendia o contexto, né? Olha o seguinte, Josué tinha na mente dele o que Deus falou, né?
O que Deus falou mesmo lá para o povo antes de chegar na Terra Prometida? Se preocupe em fazer uma coisa. O que é mesmo? Ame a Deus. Ensine seus filhos a amar a Deus. Aí Josué conduz todo o povo para a Terra Prometida. Quando chega lá, Josué fala o seguinte: vocês eu não sei, mas eu já tomei uma decisão. Eu não sei vocês, mas olha a decisão de Josué, ok? Eu e minha casa, vamos fazer o quê? Serviremos ao Senhor. Então presta atenção aqui. Eu poderia falar a mesma coisa para todos vocês que estão me ouvindo, sem querer ofender ninguém. Vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Consegue entender? Vocês estão ouvindo a mesma palavra que eu, sim ou não? A mesma. Mas a decisão é de quem? É familiar. Cada família precisa tomar uma decisão. Porque o primeiro texto que eu li diz o seguinte: uma geração contará os feitos de Deus à próxima geração. Agora a pergunta é: se uma geração não conta as proezas, as bênçãos de Deus à próxima geração, o que acontece? É isso que nós vamos ver. Avança comigo para o verso 31. Josué 24, 31. Josué 24, 31. Israel, quando fala Israel, está falando de todo o povo, ok? As 12 famílias, os 12 filhos de Jacó, tá? E os seus filhos e netos, e assim por diante, tá? Israel serviu ao Senhor durante toda a vida que Josué, e durante toda a vida dos anciãos, líderes israelenses que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todas as realizações que Yahvé produziu em benefício de todo o povo de Israel. Então, enquanto viveu Josué e os líderes, o que o povo estava fazendo? Enquanto Josué e os anciãos estavam vivos, o povo estava amando a Deus, sim ou não? Mas vamos ver o que vai acontecer. Avança um pouquinho para Juízes capítulo 2, verso 10. Então você percebe que o texto é muito claro. Josué deixa bem claro: eu e minha casa, vocês eu não sei. Ok? Aí o texto também diz que enquanto Josué e todos os líderes estavam vivos, o povo amou o Senhor. Agora Juízes 2, verso 10 diz o seguinte: presta atenção aqui. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que fez o quê? Como está na tua Bíblia? Meu Deus, é triste isso aqui, né? Tenta imaginar quantas pessoas saíram lá do Egito através de Moisés. Alguns falam milhões, né? Não sabe saber o número, né? Alguns falam 5 milhões, não sei o número exato, mas é muita gente. Tá? Morreu uma galera lá no deserto, mas quem entrou na Terra Prometida foi muita gente. Enquanto Josué estava vivo, todo mundo amava o Senhor. Mas a pergunta é: o que aconteceu com a próxima geração? O que você acha? O que nós lemos lá no primeiro texto que eu li? Uma geração contará, preparará a próxima. Mas a geração, depois que morreu todos os líderes de Josué, o que aconteceu? Não aconteceu. A pergunta é: por quê? Porque os pais e mães não fizeram o que Deus falou para fazer. E o que era para fazer mesmo? Conte a seus filhos. Ensine os seus filhos. Aí o pai poderia falar: não, mas é muita coisa para ensinar. Negativo. Só era para ensinar uma coisa. O que era para ensinar? Ensine os seus filhos a amar o Senhor. Mas como eu faço isso? Simples, só contar a história.
Conta a história. Como que nós vimos parar aqui? E a história seria mais ou menos assim. Um dia nós éramos escravos do Egito, meu filho. E Deus nos tirou de lá. E nos trouxe para cá. É isso. Que é o Evangelho. Vocês estão comigo aqui? Então, vamos ler novamente o texto. Juízes 2, verso 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor, das suas orientações e dos grandes feitos do Senhor, benefício do povo de Israel. Outra versão diz o seguinte: aquela geração não conheceu ao Senhor. Isso é triste, né, irmãos? É tão triste que eu não vou ler, mas tem um versículo que antecede a Era dos Reis, que diz o seguinte: aquele povo não conseguia diferenciar a mão direita da mão esquerda. O resultado desse povo aqui que eu estou falando, que não foi ensinado pelos seus pais a amar o Senhor, ok? A Bíblia diz que cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. Eles não conseguiam diferenciar, irmãos, a mão direita da mão esquerda. Para resumir, eu quero que você abra comigo Malaquias capítulo 4, verso 5. Lembre que eu falei, Deus sempre está trabalhando no contexto de família. E Deus vai usar a família para restaurar o propósito dele na humanidade. Ok? Então, como que encerra o Antigo Testamento? Esse é o último profeta que profetiza para a nação de Israel. E qual era o povo de Deus nessa época? Apenas Israel, ok? Ou seja, a última mensagem de Deus para a humanidade, qual é? Tenta imaginar. Deus destrói tudo que existe e decide reconstruir através de uma família. Família de quem? De Noé. A primeira família e a única família que está na terra, o pai abençoa os seus 3 filhos, sim ou não? Não. Um filho desonra o seu pai e o pai amaldiçoa o seu filho. Então nós vemos sempre uma tragédia na humanidade, no contexto de família. E Deus sempre usando família para tentar restaurar o propósito dele. E a gente percebe que a humanidade, então, ela fica assim, ó, baixos, altos, baixos e altos. E aí como que Deus decide encerrar o Antigo Testamento? E depois do que eu vou ler agora, segundo a Bíblia e os historiadores, diz que Deus ficou aproximadamente 400 anos sem dar uma palavra profética, sem, entre aspas, falar aos homens, até que se cumprisse o que ele promete. Acharam lá? Malaquias capítulo 4, verso 5, diz assim: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador, terrível dia do Senhor. Ele está falando antes do quê? Da vinda do Senhor, o Messias, a qual eles tinham profetizado. Verso 6: e Elias procurará fazer com que os corações dos pais se voltem, reconciliem, retratem, convertem perante os seus filhos, e o coração dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, o que eu vou fazer na terra? Irmãos, família é um negócio tão importante para Deus que deixou bem claro. Antes de eu vir na terra, eu tenho que fazer uma coisa na família. Senão eu acabo com a raça da humanidade. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele é uma família. Amém? Então ele promete o seguinte: antes que eu venha, e eu não quero ferir a terra com maldição, eu vou fazer algo. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. A pergunta é: como Deus fez isso?
Repita comigo. Jesus é a resposta. Amém? As escrituras, eu não dá tempo de ler todos os versículos, mas 2 Coríntios capítulo 5, 14 em diante, vai dizer que o Pai estava reconciliando o mundo consigo mesmo através de Cristo. Efésios 2, verso 19 diz que quando estamos em Cristo, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29 diz que o propósito de Deus é que Jesus se transformasse no primogênito dentre muitos irmãos. Agora, os que eu mais gosto, Apocalipse capítulo 21, verso 7. No final, nós temos o quê? Qual que é a consumação de todas as coisas? O casamento do povo de Deus com Jesus e depois o próprio Deus, chamado aqui em Apocalipse 21, verso 7, o Pai. E todos aqueles que foram redimidos em Cristo, os filhos, tá? Então, se Deus começa com família, como que ele termina? Com família. Amém? Então, Jesus é a resposta de Deus para toda destruição familiar. Mas eu poderia perguntar para nós, mas está tudo resolvido já? O odre já está pronto? Sim ou não? Infelizmente não. Mas eu quero demonstrar rapidinho aqui em alguns versículos para finalizar como Deus está restaurando o odre. Como Deus está fazendo isto. Nós já falamos que ele faz isso através de quem? De Jesus. Jesus é a resposta. Vocês estão comigo aqui, amém? Amém. Então Jesus é quem nos reconcilia ao Pai. Então vamos lá. Como que termina o Antigo Testamento? Eu vou enviar. Ok? O Espírito que vai fazer o quê? Converter o coração de quem? Tá. Quem converteu o coração do Pai para nós? Quem? Jesus. Amém? Então a conversão ela começa de cima para baixo. Porque quantos de nós, segundo a Escritura, estava atrás de Deus? Ninguém. A Bíblia diz, nos chama dos filhos da desobediência. Então Jesus é quem nos reconcilia ao Pai. Todos aqueles que foram reconciliados ao Pai, agora podem reconciliar outros. Amém? Aí nós vamos ver agora como que isso funciona. Agora eu quero que você abra. E os últimos versículos nós estaremos lendo essa noite. Efésios capítulo 5. Abra lá por gentileza. Vamos ver como Deus em Jesus está reconciliando todas as coisas para a vinda do teu filho, ou retorno de Jesus e a consumação de todas as coisas. Então, uma das maneiras de nós entendermos o odre para a vinda ou o retorno de Jesus é a família. Ok? Acharam lá? Efésios, capítulo 5, verso 1. Vamos ler. Portanto, como filhos amados de Deus. Mais uma vez. Portanto, como filhos amados de Deus. Mais uma vez. Portanto, como filhos amados de Deus. Tá? Por que como filhos amados de Deus? Porque Jesus é o modelo de restauração da família. Jesus é o modelo de um pai para o filho. Jesus é o modelo de um filho para o pai. Jesus é o modelo de uma esposa para o marido. Jesus é o modelo de um marido para a esposa.
Presta atenção. Ele não diz o seguinte, ó. Portanto, como filhos amados, imitem o Senhor dos Exércitos. Não. Embora Deus se revele de várias maneiras, mas a quem ele pede para imitar? O Filho. Tá? Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é aquele que está restaurando não apenas, isso é com certeza os maiores, okay? A identidade nossa como filho, mas depois que nós somos restaurados a sermos filhos de Deus, nós recebemos o poder de restaurar, reconciliar todos os níveis familiares. Então é olhando para o Filho de Deus que vamos experimentar todas as reconciliações. Vamos ver isso? Agora eu quero que você... verso 1, continuando. Portanto, como filhos amados, imitem. Quem? Imitem o Marcelo. Não. Quem é o modelo da família? Qual é o modelo para Jesus, para Deus não vir ferir a terra com maldição? O modelo é o Filho. Como que nós começamos o culto hoje? Falando quem é o Filho. E Hebreus capítulo 1 diz que o Filho é a expressão exata do Pai. João capítulo 14. Quem olha para o Pai, vê a mim. E quem olha para mim, vê o Pai. E João capítulo 17. Eu oro para que vocês, todos aqueles que creem em mim, um dia experimentem o mesmo que eu tenho. Com quem? Com o Pai e com o Espírito Santo. Então o objetivo de Deus é que nós entremos no mesmo lugar que Deus nos criou quando Ele sonhou com nós. Então Ele diz que um dia Ele será Pai e nós seremos filhos. Ou seja, um dia literalmente experimentaremos a plenitude do que é ser chamado família de Deus. Até lá, Ele está usando a família na terra para preparar o caminho para o seu retorno. Aleluia. Então agora eu quero que vocês só avancem um pouquinho para o verso 21. Acharam? Efésios 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, as esposas, presta atenção, irmãos. As esposas, quando olham para o filho, o que elas aprendem? Sujeitar cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Quando as esposas olham para Jesus, elas aprendem o modelo para serem esposas. Presta atenção. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Verso 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar em tudo a seu marido. Agora, verso 25. O marido, quando olha para Jesus, o que ele aprende? Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com a água por meio da palavra. Verso 27. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Este é um grande mistério que diz respeito a Cristo e a
igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. E a esposa deve respeitar o seu marido. Então, quando Jesus vai definir aquilo que mais se parece, ok? Com a consumação da vida dele, ele vai usar o termo casamento. Presta atenção. Então, quando olhamos para o filho vai dizer, quando vocês olham para mim, eu quero que vocês vejam a restauração do casamento, restauração da família. E agora, os últimos versículos nós vamos ler. Efésios capítulo 6, verso 1. Vamos verificar isso. Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam a seus pais no... Opa! Onde que você lembra que estava escrito isso? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Olha lá. Honre seu pai e sua mãe. Então, os filhos, quando eles olham para Jesus, o que eles veem? Lembra? Imitem a quem? A Jesus. Então, quando o filho olha para Jesus, o que ele vê? Honre a seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Agora o verso 4. Vê se você lembra de alguma semelhança com o texto de Deuteronômio que nós lemos. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com disciplina e instruem eles no Senhor. Percebe, irmãos? A pergunta, quando você olha para o Antigo Testamento e você olha para o Novo, tem diferença? Não. Deus continua batendo na mesma tecla. Eu quero voltar. Eu quero estar com vocês. Mas o odre ao qual eu quero me derramar para vir é a família. E como que isso acontece quando vocês olham para mim? Quando vocês olham para o Filho de Deus. O marido aprende o seu papel, a mulher aprende o seu papel, o filho aprende o seu papel, o pai aprende o seu papel, a mãe aprende o seu papel. Então Deus pode assim preparar o óleo para derramar o que nós chamamos de avivamento. Então por isso que o tema que eu quis falar hoje é avivamento geracional. Eu quero que você olhe para a tua família. E a pergunta é: a próxima geração conhecerá o Senhor? Foi fraco, né? E eu vou falar que nem Josué. Você eu não sei. Mas eu e minha casa vamos. Tá? Agora percebe, irmãos, como é terrível imaginar se Deus não vai poder voltar só porque eu e você não cumprimos o nosso papel. E é difícil o nosso papel, sim ou não? Sim ou não? Não! Porque o nosso papel é uma coisa só. Ensine os seus filhos a amar o Senhor. Então o que nós... Quando nós estamos ensinando nossos filhos a amar o Senhor, e nós estamos amando o Senhor, no contexto da nossa família, nós estamos preparando o caminho para a volta de Jesus. E a pergunta, tem algo mais importante nessa vida, senão a volta do Senhor? Sim ou não? Não. Então a pergunta é: você quer que Jesus volte? Podia ser mais forte, né? Começou a pegar o nosso pé, já não sei se eu quero que ele volte, né? Amém? Amém.